Olá, este é o Talk Podcasts Inteligentes, onde nós debatemos diversos assuntos, trazendo à luz para você sobre determinadas especialidades, conversando com personalidades, com profissionais de diversos segmentos e trazendo conhecimento sobre saúde, medicina, educação, enfim, tudo aquilo que vocês precisam para ficar antenado com temas que ocorrem por aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Maristela Vargas, ela que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com especialidade em uroginecologista. Eu até confesso que era uma palavra que eu não tinha ouvido falar ainda, porque quando a gente ouve falar em urologia, a gente entende que é uma coisa basicamente para homem. Mas tem uma vertente da urologia, que é a uroginecologia, que diz respeito às mulheres, e é sobre esse tema que envolve o universo feminino que a gente vai conversar com a doutora Maristela aqui no Talk. Seja bem-vinda, doutora Maristela. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Falar sobre o que eu gosto tanto de fazer e é um prazer mesmo estar aqui. Muito bacana. Doutora, eu queria começar conhecendo a senhora um pouco. Queria saber quem é a doutora Maristela Vargas, de onde veio, como é que chegou na medicina. Conta um pouquinho do seu início para a gente. É uma longa história, né? Eu nasci em Jardim, sou do interior daqui, eu falo que eu sou jardinense, eu falo que eu sou minhoca da terra, né? Estudei lá até que era primeiro grau, né? Ensino médio, até oitava, vim para Campo Grande para estudar, filha de professora de matemática. Imagina o nível de exigência que era. A cobrança era grande, né? Mas eu sempre gostei de estudar. E eu tenho um irmão mais velho que também é médico. Aí viemos para cá para estudar e depois fazer vestibular. A medicina entrou para mim por um acaso. Meu irmão sempre quis ser médico. Eu queria fazer engenharia mecânica. Nossa, nada a ver com medicina. Quer dizer, queria mexer no coração de máquinas e não de humanos. Exatamente. Né? O dia que eu entendi que eu queria fazer engenharia mecânica porque eu queria saber como as coisas funcionam. E aí não tem máquina melhor e mais perfeita do que o corpo humano. E eu acabei indo para a medicina no dia que eu vi uma cirurgia. Me encantei. Doutora fez aqui mesmo? Aqui, na UFMS. Na UFMS. Formei lá em 88, aí depois fui para São Paulo. E assim, já no meio da graduação, eu já sabia que eu queria fazer ginecologia, né? Ginecologia e obstetrícia. Fui para São Paulo, fiquei durante 4 anos lá, na época eu fiz residência, depois especialização. Sempre gostei muito de cirurgia. Voltei para Campo Grande. E aí vem atuando aqui na capital desde então. Né? Desde então. Isso já tem mais de 30 anos. Eu tenho 35 anos de formada já. E aí, eu sempre atuei muito na área de prevenção de câncer de colo e estava tudo bem. Lá pelos anos de 2004, no Brasil, começa um movimento que traz de volta uma técnica cirúrgica que são das esterectomias vaginais, que é a retirada do útero por via vaginal. É uma técnica que foi trazida para o Brasil e começou as pessoas se estudarem, se aprimorarem. E eu entrei nisso, eu fui ver um curso, gostei, e aí logo acabei migrando para uma nova área que estava começando, exatamente lá no começo dos anos 2000. Isso, antigamente, a retirada do útero era feita como? Por uma cisão na barriga. Igual de cesárea. Sim. Né? Aí foi a vaginal e hoje tem por vídeo também. Né? São as 3 vias que são usadas. Hoje a abdominal, que é aquela tradicional, que corta a barriga, é a menos utilizada. Né? Até mesmo no serviço público e SUS? Até mesmo no serviço público. Né? Hoje eu faço parte do serviço de residência lá do Hospital Regional, né? Lá no Rosa Pedrocian. E lá o nosso serviço de uroginecologia, lá nós fazemos muita esterectomia vaginal. Né? A minha mulher, a Débora, ela fez a retirada do útero, né? Porque ela teve problemas com endometriose. Depois que a nossa filha nasceu. Quer dizer, ela já tinha antes, fez um tratamento longo, a gente conseguiu ter a Mariá. E aí ela teve que fazer a retirada por causa da endometriose mesmo. Ainda bem que a Mariá conseguiu vir. Graças a Deus. A endometriose é uma doença terrível, dá muita infertilidade. Judia demais da mulher e tal. Bom, enfim. Mas só para complementar as credenciais da doutora Maristela, né, além de graduação em medicina pela UFMS, ela tem o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira
da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Tem também pós-graduação em uroginecologia e sócia da Associação Brasileira de Uroginecologia e Assoalho Pélvico, preceptora da residência médica do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, como ela explicou agora há pouco, e ex-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul. Falando especificamente dessa questão, desses problemas que a mulher enfrenta exatamente dentro dessa especialização aqui de uroginecologia, quem é que está mais afeto a isso? Que tipo de mulher? Quais são... Ou melhor, doutora, quando é que a mulher percebe que chegou a hora de ir para um profissional, para um especialista da área da uroginecologia, para poder ver aí quais são os sinais? É assim, o nome diz sobre essa especialidade. É uma mistura, pega um pouquinho da urologia e Que é pega mais masculina, né? O urologista, ele trata problemas femininos também. Problemas renais, diureteca, quem tem pedra no rim, mulheres que têm pedra no rim, por exemplo, vão tratar com o urologista. Sim. A uroginecologia, ela pega um pedaço da urologia e uma parte da ginecologia. Então, quem faz uroginecologia pode ser tanto urologista como ginecologista. Só que a grande maioria dos especialistas na área são ginecologistas. E o que a gente trata? A gente trata dos problemas de bexiga e uretra. E quais que são os mais comuns? São as incontinências urinárias, tá? E os prolapsos. Prolapso é a famosa bexiga baixa, bexiga caída, né? Então, qual que é o universo... Que causa a incontinência. De uma certa forma, não tem nenhuma ligação direta. É um conceito que quase todo mundo tem e é errado. Assim, bexiga baixa é uma coisa e incontinência urinária é outra. Mas elas... explicar, né? Porque elas andam de mãos dadas. São amigas e irmãs que andam de mãos dadas. São diferentes, mas é muito comum a gente achar na mesma paciente as duas coisas. Porque a causa é uma frouxidão de ligamentos e fáscias, é o envelhecimento, né? Então, é comum encontrar as duas coisas na mesma mulher. Então, afetam, pelo que a senhora falou, as mulheres mais de idade um pouco mais avançada. A partir de que idade, mais ou menos? O mais comum é a partir dos 50 anos, da quinta década. Quando entra a menopausa, alguma coisa assim? Outra coisa que está super relacionada. Não, é muito relacionado. Então, assim, quem que vai para o consultório? Quem procura uroginecologia? Pacientes que estão com queixa, que estão perdendo urina. Então, você tosse, perde xixi. Dá um espirro, uma risada, perde xixi. Levanta à noite várias vezes para fazer xixi. Ou tem uma sensação de uma bola na vagina, ou vai ter relação e tem uma flacidez, uma frouxidão da vagina. Então, essas mulheres que procuram e que necessitam da uroginecologia. Agora, o que causa isso, o que causa essa... Porque é o assoalho pélvico, é o que nós estamos sustentando embaixo. Tudo vem de uma queda, de uma frouxidão. Sim. Que vem com o passar dos anos, o envelhecimento e tal. O envelhecimento, as gravidez, né? Mulheres que têm partos, filhos grandes, parto normal. Tá? Que tem mais filhos também, interfere? Mais filhos. Quanto mais filhos tiver, quanto maior o peso desses filhos, o parto normal... Não sou contra o parto normal, tá? Já me defendo. Mas ele é um fator que dá mais propensão a ter incontinência urinária e ter prolapso. Isso é fato. Mas os benefícios dele, em geral, compensam. Tá? As mulheres que fumam, porque perde colágeno, não tem todo mundo... Quem fuma tem um envelhecimento, perdeu colágeno da pele, perdeu colágeno... A flexibilidade, nos ligamentos e nas fáscias. Quem tem tosse crônica, né? Quem faz esforço físico muito acentuado. Então, mulheres de área rural, ou mesmo na cidade, mas que trabalham com peso por muito tempo.
Aí temos as atletas de alta É performance. isso que eu ia perguntar, porque hoje a mulherada nessa faixa dos 40, 50, 60 anos estão muito ativas em academias e tal. Quer dizer, pode ser um fator de risco? Olha, a atleta, olha, quem corre, a corredora pelo Do impacto, impacto constante? tá? Pessoal que que pega mais peso, sim. É óbvio que tem que ter um cuidado, né? Mas pacientes que fazem atividades tipo musculação muito pesada, crossfit muito pesado, tem uma tendência maior a ter isso. Eu brinco que naqueles jumps, como que é? Aquelas de salto? Que De já fala? salto, que ficam Sim, a pulando. cama elástica. Aquelas cama camas elástica. elásticas, isso. Cama elástica pequena, eu brinco que todos têm que ter um cartãozinho meu grudado ali. Porque é um fator... o impacto é um Uhum. fator É importante. constante, né? É aquilo. constante. Então, essas coisas todas são fatores. Mulheres de pele branca têm uma mais propensão, porque o colágeno não é de tão boa qualidade quanto das negras. Então, tem tudo Uma isso. série de coisas relacionado mais à idade diretamente. E aí a idade é uma coisa que... Tem pacientes jovens? Tem, mas a grande maioria a partir da quinta década. E aí a própria menopausa que entra nessa história também, porque quando se entra na menopausa se perde colágeno. Então o colágeno é o nosso grande aliado nessa história toda. Então, esses dias estava até conversando com os residentes lá. Quando você vai tratar a urogineco, vai tratar uma incontinência, um prolapso principalmente, você tem que olhar tudo. Não tem que olhar o prolapso dela. Tem que olhar quanto tempo ela está de menopausa, se ela está fazendo uma terapia hormonal Quer dizer, legal. um histórico, né, da saúde ali da pessoa. Então, às vezes, você tem que entrar com uma terapia hormonal adequada para ela, porque senão você vai lá, vai fazer a cirurgia, mas ela vai continuar perdendo colágeno. Daí, 2, 3 anos, ela volta, né? Então, é muito complexo. E eu particularmente, eu tenho, assim, uma preleção por essa faixa etária das mulheres, né? Eu acho que é um momento especial, né? Eu acho que de muita transformação, porque para muitas mulheres nessa idade é uma virada de vida muito grande. Ainda mais nessa longevidade que a gente está vivenciando atualmente, onde mulheres e homens estão... os novos, por exemplo, os 60, 70 anos de hoje são os novos 30, 40 de antigamente. As né? novas, a frase, as novas balzaquianas são as exatamente. cinquentonas, né? Assim, eu gosto muito. Eu olho assim, Og, as mulheres, se a gente pegar a década de 50, início da década de 60, a mulher não tinha importância social. Ela era uma dona de casa. Hoje, até a própria dona de casa tem importância social, mas na época ela não tinha. Ela era totalmente desvalorizada. Ela chegava aos 50 anos de idade, ela entrava na menopausa, ela começava a ficar irritada. Ela tinha incontinência urinária, tinha um monte de filho. A vagina estava seca, ela não conseguia ter mais relação. Os hormônios estavam lá no calcanhar, não tinha libido. Ela tinha insônia, irritabilidade, cansaço. Essa mulher ela era simplesmente colocada no canto da cozinha, eu falo. Sim, exatamente. Relegada aos serviços domésticos e olha lá. E ela passava de mulher para avó, não era nem mãe, porque daí ela ficava cuidando dos netos. E ela não tinha importância social. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho e ela chega lá na menopausa, ou qualquer dessas doenças que são patologias das mulheres acima de 50, não eram valores... A própria uroginecologia é muito nova, é desse século. Né? Então, aí essa mulher fala, não, agora eu tenho importância, olhem para mim, eu quero que solucione esse meu problema, porque eu não quero viver assim, porque eu tenho muito tempo de vida, eu sou produtiva. Sim. E aí se começa as terapias hormonais, as cirurgias para correção de incontinência, de prolapso. É óbvio que se errou muito no início, se errou, se exagerou. Depois de um tempo, como tudo, né, cíclico, dá uma exacerbação e depois desce. Se fizeram muitas cirurgias desnecessárias. Hoje a gente vê a correção da incontinência urinária com métodos mais conservadores, com métodos cirúrgicos. Nós temos um arsenal melhor, né? Então, tem mais tecnologia envolvida também para apuração e tratamento disso. Disso. Né? Antes, nós tínhamos cirurgias que
não eram tão eficazes, né? Que tinham um alto índice de recidiva, alto índice de complicações. Se pegar uma mulher já que fez uma cirurgia lá no final da década de 90, pergunta para ela, a famosa cirurgia do períneo, falava cirurgia do períneo. Ela vai falar, era uma coisa horrorosa, tinha dor, ia para casa de sonda, era uma coisa, né? A mesma coisa se falava em terapia hormonal. Tinha um monte de complicações, um monte de efeitos colaterais. E tudo evoluiu, né? Existiu uma cirurgia que mudou, né, a história da urogineca, uma cirurgia chamada sling. Sling é tela, em rede, em inglês, né? Sim. Então, é uma tela, é uma redezinha que a gente coloca para dar um suporte para a uretra. Essa cirurgia é uma cirurgia simples, de baixo risco, alta eficácia e recidiva muito baixa. Então, mudou. Foi uma virada que aconteceu ali nos anos 2000. Né? E aí por isso mesmo se criou uma nova especialidade. Que é a uroginecologia. A senhora falou agora há pouco, doutora, sobre os sintomas, né? Em que momentos que a mulher deve perceber, opa, eu preciso ir para o médico verificar isso. E a gente vê assim, é comum a gente ver numa festa social as amigas, eu ri tanto que eu fiz xixi. Quer dizer, pode ser alguma coisa engraçada, mas pode ser um sintoma de que alguma coisa está errado, né? Eu acho que a perda urinária, ela nunca é normal, tá? Assim, duas coisas que a gente nunca pode considerar como normal. É perder a urina numa situação de tosse, de risada. Conseguir conter, né? Claro. E quanto mais cedo procurar, melhores, mais um leque maior de tratamentos, né? Aí entra a laser, radiofrequência, fisioterapia. Muitas vezes, a perda de urina é como se fizesse parte do envelhecimento. E muitas mulheres têm vergonha, então, de contar, de falar que perde xixi. Chegam a usar até fralda geriátrica, Isso. Né? Sem comentar com as pessoas com medo, né, de ter algum problema. Começam a se restringir do convívio social. Tem mulheres que não saem de casa. Afeta emocionalmente, né, a pessoa. Então, assim, e aí essa perda de urina tem que ser procurada. Quanto mais cedo, melhor. Porque a solução não é só a cirurgia. O brasileiro gosta muito de cirurgia. Uhum. Mas nós temos recursos antes da cirurgia. Mas se for no começo. Se for depois de um coisa, só vai ser a cirurgia. Lógico, é cirurgia. E a outra coisa que é muito importante é o levantar à noite para urinar. Isso é bom ou ruim? Não, é ruim, não é para estar levantando. Quem dorme em torno de 8 horas não pode estar levantando para urinar. Mas mesmo aquela pessoa, por exemplo, eu e minha mulher somos duas pessoas, a gente bebe muita água à noite, sempre toma chá para dormir à noite. E vez ou outra acontece porque a bexiga está explodindo, porque a gente passou a noite toda tomando água. Vai tomar um chá, né, que é diurético para fazer uma limpeza corporal e tal. Aí não tem como não ir ao banheiro. E aí, como é que a gente identifica aquilo que é por excesso de líquido? Eu acho assim, quem começa a levantar para urinar 1, 2 vezes à noite, presta atenção. Ou você está fazendo uma ingesta hídrica acentuada. E se isso for rotineiro, não ocasional. Sim. Tá? E aí, é uma coisa que... não, eu estou tomando muita água. Aqui que é a recomendação. Diminui essa ingesta de água depois das 18, 20 horas. De ver se vai continuar levantando ali no meio da noite. Porque, olha só, Og, o sono é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde. Né? A nossa saúde, o nosso bem-estar tem um tripé, que é atividade física, alimentação e sono. Você não pode desequilibrar esse tripé, porque a sua saúde está embasada nisso. O que acontece? Começa a acordar. Você não tem um descanso, você não faz as reparações necessárias. Sabe que o sono é para reparar. Claro. É uma faxina que se faz no nosso organismo. E se nós formos pensar em mulheres que estão lá na 7ª década, 8ª década, 70, 80 anos, elas já têm algum problema cognitivo.
Já estão com um déficit cognitivo do envelhecimento. Já tem uma memória que não está tão boa, uma concentração que não está tão boa. Se ela começa a acordar à noite, esse processo de uma demência, mesmo que natural, mesmo pela idade, pode se acelerar. Então, acordar várias vezes à noite não é normal. Perder xixi quando tosse, quando espirra, não é normal. Bom, tem essa incontinência urinária que a senhora falou. O que segura, digamos assim, a urina? O que faz com que a gente, deixa eu dar uma segurada aqui até eu encontrar um banheiro e tal. Qual é o sistema, o mecanismo ali que deixa... Consegue uma caneta? Arruma lá pra gente um papel e uma caneta aqui, só para ela explicar. A caneta eu vou explicar facinho. Presta uma caneta aqui, Matheus, que a gente... Dá para explicar. Precisa de papel também? Não, só caneta. Só caneta, Matheus, só caneta. É só caneta mesmo, agora tá. Pode entrar aí. Aqui o podcast é assim. O podcast é tudo natural, um bate-papo. É bate-papo, né? Descontraído, exatamente. É super fácil. Por que eu precisava da caneta? Porque assim, na nossa uretra, ela tá aqui, ela tá apoiada num ligamento. Uhum. Quando a gente tosse e espirra, isso aqui fecha. O que acontece quando perde urina? A hora que tosse, esse ligamento afrouxou. Tá frouxo. Como se fosse um elástico que laciou. Sim. A hora que prende, tosse, não segura mais. A hora que tosse, espirra, isso aqui não prende. O que os tratamentos vão fazer? Tanto o conservador vai pegar aqui e vai tentar fazer com fisioterapia. Dá uma musculação para ele ali. Exatamente. Dá um fortalecimento. Ele vai ficar mais rígido, vai voltar a ter... terapia, laser, reposição hormonal. Reposição hormonal, tudo isso vai fazer com que esse ligamento fique mais firme. Quando ele laceou, ponto que a gente fala, fisioterapia não adianta mais, laser não adianta mais, a gente pode até associar tudo isso, mas só isso não funciona mais, a gente tem que ir para uma cirurgia. A cirurgia, o que é? Você faz uma incisão na vagina e passa uma fitazinha, uma tela, que é o sling, que vai refazer esse ligamento. A gente faz um novo ligamento artificialmente. Quer dizer, vai dar essa pressão maior. Essa pressão maior. Nesse ligamento e tal. E o prolapso? O prolapso é a mesma coisa ou não? O prolapso é outra coisa diferente? É uma coisa diferente. O prolapso, nós temos a vagina, nós temos a parede anterior e posterior, que é um tubo, é quando ela cede. Essa parede cede. É como se nós estivéssemos aqui e o teto começou a ceder. Envergou a estrutura, as vigas que seguram o telhado e tal. E aí começa a descer. Também os mesmos fatores que predispõem à incontinência urinária predispõem o prolapso. Por isso que a gente fala que eles costumam andar juntos. Mas são dois sintomas diferentes. São diferentes. Mas o prolapso urinário, ele causa a incontinência ou não está diretamente ligado? Ou ele é uma consequência da incontinência? Ou também não tem essa ligação direta? Não, eles são separados, mas eles têm a mesma causa. Eles têm a mesma causa. A causa é a mesma para os dois. A causa é a mesma para os dois. E o prolapso causa o quê? Esse rebaixamento da vagina, mas causa o quê, por exemplo, na mulher? Que tipo de sensação, perda de libido, sensibilidade? O que é? Ela vai diminuir a sensibilidade na hora da relação. Ela fala, olha, minha vagina está mais flácida, dá uma sensação de mais larga, perde o contato durante a relação e, com isso, diminui o orgasmo, cria uma disfunção sexual aí. E a questão é que ele vai ficando baixando tanto, que ela passa a mão, ela vai tomar banho, vai se lavar ou vai se secar após a micção, ela passa e ela sente que está saindo alguma coisa pela vagina. Expele algum líquido também, alguma coisa? Não, é só uma mucosa que vai ficar... E aquilo vai aumentando, tem uma graduação, que vai de 1 a 4. De 4 é quando sai todo o útero, sai a coisa para fora. Expõe uma coisa que é in, fica out. São os graus mais graves de prolapso. A gente tem visto muito na mídia hoje, tem se falado muito na cirurgia, na plástica vaginal, como forma de recuperação. Isso é um dos recursos utilizados para corrigir esse problema também? Ou esse tipo de cirurgia, que muitos têm comentado, é apenas na parte externa, mais na parte estética do que funcional?
o rejuvenescimento íntimo, que é retirado dos pequenos lábios que estão em excesso, preenchimento, isso daí ele tem mais uma função estética, tá? O que acontece é que nós acabamos... tudo vem junto, vem num pacote. O envelhecimento não acontece só numa parte. Então, quem tem prolapso, quem tem incontinência urinária, perdeu o colágeno. Você vai ouvir, eu sempre vou falar do tal do colágeno. E ali perdeu também colágeno por fora. Então, existe uma queda também dos grandes e pequenos lábios, existe uma flacidez. Muitas vezes, pela idade, já existe um escurecimento. E essa mulher, ela chega no consultório, ela fala, olha, eu quero melhorar a parte funcional, mas eu também quero melhorar a parte estética. Então, acaba que tudo está englobado num tratamento só, não vamos seccionar a mulher em vários pedacinhos para fazer esses tratamentos. E muitas vezes a mulher que vai em busca dessa reconstrução vaginal, ela não sabe que tem os outros problemas e acaba descobrindo. É uma forma também dela descobrir que usou prolapso, mesmo até incontinência? Às vezes ela chega só com a queixa da incontinência. Aí você vai examinar, fala, olha, mas você tem um prolapso aqui, vamos ver. E mostra, às vezes ela não percebe, tá? Às vezes ela chega lá com uma história de incontinência, de prolapso, e você vê que a vulva dela perdeu tecido adiposo, que tem uma flacidez externa. E vem a pergunta, isso te incomoda? Porque, assim, a estética é algo que é para a pessoa. Tá ligado mais à vaidade mesmo, da pessoa querer ou não querer. Né? O bem-estar também, lógico. Porque se... Tem mulheres que vão falar, isso não me incomoda. Se não atrapalha a relação, tudo bem, né? Eu vou te falar, é a mesma coisa que o cabelo branco. Tem gente que vai falar, não quero, não aceito. Verdade. E aí tem gente que fala, para mim tá ótimo. Cada um vai estar com o que quer. As rugas me incomodam muito, vai lá. Mas tem gente que aquilo não incomoda. São padrões, e eu acho que essa questão estética é muito individual, né? Por exemplo, a infecção urinária tem um efeito, é uma consequência muito grave da incontinência ou do próprio prolapso, não? Outra coisa que vem junto, a infecção urinária, principalmente a infecção urinária de repetição, ela está ligada à incontinência, está ligada ao prolapso. O prolapso faz com que muitas vezes a bexiga não se esvazia totalmente. De repetição, a senhora diz assim, constantemente. Ela está com infecções. A mulher, por ser mulher, por ter uma uretra mais curta, ela já tem uma propensão maior a ter infecção urinária. Eu acho que até pela própria formação da vagina, que é diferente do pênis do homem, que é uma coisa, parece que tem mais acesso, né? Sim, fica mais fácil o cuidado. A uretra do homem, ela é muito mais longa e acaba protegendo. É mais protegida. Então, ela é mais curtinha. A uretra feminina é mais curtinha. Aí vem o prolapso, às vezes a bexiga não consegue esvaziar tudo, fica um resíduo. Aquele resíduo pode ser um meio de cultura. A falta de hormônio vai também fazer com que essa bexiga perca força. E Deus fez, entre a uretra e o ânus, Deus colocou a vagina. E ali ele faz tudo perfeitinho. Tem uma causa daquilo. Quando está menstruando, quando nós temos nossos hormônios, aquela vagina tem uma mucosa hidratada, tem uma mucosa espessa, e ali tem umas bactérias do bem. São as bactérias, os lactobacilos, bacilos do Borderline, que são as bactérias do bem e da defesa. Essas bactérias, esse microambiente vaginal separado, ele tem a função de bloquear, não deixar que as bactérias do ânus vão se acender para a uretra. Quando entra na menopausa, o que acontece? A vagina fica com a mucosa seca, fina, esses bacilos, essas bactérias do bem vão embora. E aquela proteção deixa de existir, aquela barreira. Exército de proteção, aquela barreira que tinha. E se ela tiver uma uretra que não está funcionando direito, um prolapso, uma bexiga que não está funcionando direito, vai juntando tudo.
Então, as coisas vão se encaixando, né? Então, esses dias estava com uma paciente que eu falei, gente, ela parece que tiraram ela do livro e colocaram, porque eram assim todas as queixas. Ela estava com menopausa há mais de 10 anos, nunca fez terapia hormonal, ela tinha prolapso, ela tinha incontinência urinária, ela segurava muito xixi. Ela, no trabalho, ela não pode estar indo no Quer banheiro. dizer que faz mal segurar muito, né? Sim, A vontade de sim. urinar. Porque a bexiga fica armazenando. Dentro da nossa bexiga tem bactérias. A gente achava que era estéril, não é? Tem bactérias. Se você é água parada. Sim. Então vai. Aí ela toma pouca água. Porque também precisamos de uma boa ingesta para estar limpando Claro, aquilo, estar com lavando. certeza. O sistema urinário tem que ser limpo o tempo inteiro. Então, eu era ex-tabagista. Quer dizer, eu olhei e falei, gente, ela Era um saiu do modelo livro. perfeito. Era o modelo perfeito. E poder veio com uma. E ela exemplificar. tinha feito uma cirurgia, um sling. Anteriormente, há algum tempo, ela não tinha perda urinária. Então, ela tinha uma manipulação cirúrgica, que é outra causa de infecção, de repetição urinária. Aí eu olhei e falei assim, gente, ela saiu de um livro para mim, assim, era bom para A paciente perfeita para poder exemplificar exemplificar. os casos e tal. Aí você tem que fazer todas as coisas, ó. Ela tem que mudar estilo de vida, ela tem que tomar mais água, arrumar um jeito dela poder ir ao banheiro mais vezes no trabalho, tem que fazer reposição hormonal, tem que fazer uma fisioterapia para fortalecer, tem que fazer um laser para melhorar a mucosa da vagina, para ter as bactérias do bem, e tem que fazer o tratamento a longo prazo. Quer dizer, ela teve que fazer. A senhora falou que, por exemplo, o passo a passo é primeiro a fisioterapia, né, para fortalecer a musculatura, aí tem cirurgia e tem o tratamento hormonal. Em alguns casos são necessárias as 3 etapas? Ou, de repente, dependendo de caso a caso, você já vai direto para a cirurgia ou direto para o tratamento hormonal? Como é que funciona? Como é que você determina qual caso exige qual tipo de tratamento? Olha, a gravidade é o que determina a cirurgia. Né? Se for de uma incontinência de moderada para grave, a gente sabe que vai fazer cirurgia. Não adianta fazer a musculação ali. A musculação. A fisioterapia, ela é sempre bem-vinda. Tá? Algumas vezes nós vamos fazer antes, outras vezes depois. Por que a fisioterapia é sempre bem-vinda? Nós vamos lá corrigir uma face, um ligamento que está frouxo. Aí eu vou corrigir, mas ele vai continuar um ligamento fraquinho. Eu corrigi um defeito dele. Mas ele precisa fortalecer. Fortalecer. Então, muitas vezes, no pós-operatório, fazer fisioterapia, fazer o laser ou radiofrequência, repor o hormônio para aquilo. Agora, tem mulheres que já estão com uma idade muito avançada. Eu não vou entrar com uma senhora de 80 e poucos anos com terapia hormonal no momento. Então, assim, ou ela tem contraindicação de terapia. Mas, se você falar o tratamento ideal, perfeito, podemos fazer tudo. Agora, tem vezes que a paciente é do interior, por exemplo. Não temos fisioterapeuta pélvica, de uroginecologia, são poucos. Não é qualquer fisioterapeuta. E quanto tempo dura isso, por exemplo? Esse tratamento de fisioterapia? Uns 3 meses. 3 meses? 3 meses. Os tratamentos conservadores são, em geral, 3 meses. Você tem um resultado. Mesmo com a cirurgia, incluindo o tratamento hormonal, a cirurgia e a fisioterapia, mais ou menos 3 meses. Uns 3 meses. A cirurgia, você vai fazer a cirurgia, ela vai sair boa. A expectativa é que saia boa. Mas quando você fala, você tem indicação de fisioterapia, você não precisa ainda de cirurgia, ela vai ter um resultado, fazer fisioterapia uns 3 meses. A terapia hormonal, a ideia é que seja a longo prazo. Sim. Né? É rápida a recuperação, a cirurgia? Sim. É uma cirurgia que praticamente não tem dor, indolor, não tem dor. A única coisa, como a gente coloca uma tela, e não é propriamente a tela que segura. Ela vai ser preenchida no meio, ela vai ser incorporada. Então, a tela vem e faz uma fibrose em volta dela.
Então, a gente precisa aí de uns 30 dias para ela poder se recuperar, essa tela ser incorporada. Eu falo que é igual fazer laje. Você põe o ferro, Sim. joga o concreto, você tem que esperar aquele concreto secar. Aí isso é em torno de 30 dias, né? Não pode estar pegando peso, fazendo... Eu falo, Um olha... período de recuperação normal, como qualquer outra cirurgia, mas... E essa cirurgia, como a senhora disse, ela pode ser feita pela vagina ou pelo vídeo? Não, ou não? Essa só tem uma maneira de fazer? É via vaginal. Via vaginal. Essa. Via vaginal. O prolapso, nós temos técnicas via vaginal e técnicas por vídeo. Né? Eu, particularmente, eu gosto da técnica da via vaginal. É a minha preferência. Eu acho uma cirurgia menos... Mas sem o uso de câmera na técnica? Não tem isso? Não tem. Nós temos umas agulhas especiais. Porque o vídeo a gente usa sempre onde tem uma cavidade. Então, você faz vídeo dentro da barriga, que tem uma cavidade, dentro da articulação, que é uma cavidade. E ali onde eu estou trabalhando, no assoalho pélvico, não é uma cavidade. Não tem uma cavidade. É um complexo de músculos e fáscias um grudados no E como é que outro. você consegue visualizar ali o campo onde você está trabalhando? Com espaçador mesmo? É assim que funciona? Eu não posso te contar, esse é o meu Sim, segredo. imagino. Eu não quero imaginar. É porque com o vídeo fica mais fácil. Você está visualizando sim. as pontas das agulhas ali. Tal, né? Na verdade, o que acontece? A cirurgia vaginal, a gente brinca e fala que o olho está na ponta do nosso dedo. Entendi. Porque você tem pontos anatômicos, referências Que anatômicas. você consegue identificar na ponta do dedo. E tenho também os afastadores especiais. É um instrumental diferente. As agulhas, tudo é diferente, tá? É um instrumental diferente. Mas tem que ter um conhecimento anatômico, né? Eu tinha contado lá que para você que comecei com a estereia vaginal. Aí, em 2006, eu fui fazer a minha pós. E, assim, na pós, a parte mais difícil que eu senti, foi entender a anatomia olhando por outro ângulo. Porque a gente sempre olhava de cima para baixo. De cima para baixo, né? Que é a visão que a mulher tem. E nós, cirurgiões, abrimos... É o raio-x que a mulher tem do seu interior. E nós, como cirurgião, nós abrimos e olhava de cima para baixo. Olhava a barriga de cima para baixo. Quando você põe a paciente na posição invertida, você apanhei, depois de velha lá fazendo a pós, você entender a anatomia totalmente invertida é bem difícil. Mais complicado. Doutora, relacionando um pouco a menopausa a esses problemas todos que a mulher enfrenta. A menopausa ela surge mais como uma causa ou uma consequência? Ou também não tem essa relação de causa e consequência com a incontinência urinária e com o prolapso? Mas como causa. Mais como causa. Assim, o que acontece? O que é a menopausa, né? A menopausa, na verdade, é um evento, mas a gente mudou o nome. É um evento. A menopausa é a última menstruação da mulher, ponto. Só que existe um período pré-menopausa e pós-menopausa que a gente acabou chamando de menopausa, que é o climatério. Nós não usamos quase o termo climatério. Sim. E já ficou corriqueiro. E eu falo que não adianta a gente estar brigando por esse termo, que está incorporado. E para cada mulher vem num período diferente, numa idade diferente, numa condição diferente ou não? Meio próximo ali, mas sempre... É assim. Não é uma coisa padrão. Não é uma coisa padrão. A partir dos 40 anos, a gente considera normal. A gente sabe que hoje a menopausa está ficando cada vez mais tardia. Há 20 anos atrás, se eu pegasse uma paciente no meu consultório com 52 anos menstruando ainda, eu falava, é uma raridade. Hoje tem muito. A gente sabe que a questão... Existem estudos, pesquisas mostrando a mulher que trabalha fora, o nível intelectual maior, parece que tem uma influência nisso, né, de ela estar entrando na menopausa mais tardiamente. Mas existe um fator genético. Então, o melhor jeito da mulher... Quando será que eu vou entrar na menopausa? Né? É uma data futura. Pergunta para sua mãe. Mãe, quando que você entrou na menopausa? A mãe pode ser um indicativo, né? É um indicativo. Tem uma coisa genética. Principalmente aquelas que param muito cedo, perto dos 40 anos. E a menopausa nada mais é do que uma falência do ovário. O ovário é uma fabriquinha de 3 hormônios. Estrogênios são os estrogênios, a progesterona e testosterona. A testosterona
É produzida um pouco também pela suprarrenal. Mas os estrogênios... Não é só os homens que têm testosterona, as mulheres, Tem. principalmente também. Tem, Porque muita gente precisam. adulta associa a testosterona ao homem, né? Ao corpo masculino, mas a mulher E o também homem desenvolve também produz um pouco de hormônio feminino. Sim, com certeza. Obviamente que nós temos mais hormônio feminino e o homem tem mais hormônio masculino. É óbvio. E aí, eu vou até falar da função importante da testosterona. É um hormônio muito importante para a mulher. Hoje está se falando muito isso, até Muito. na mídia, né? A importância da testosterona para não só para a masculinidade, mas para a saúde, né? A Até testosterona, mental do homem. ela tem duas funções importantíssimas, tanto no homem como na mulher, que é libido e massa muscular. Tem Exato. outras, mas essas são as Principalmente duas. por causa da massa muscular, que tem se comentado muito hoje. O que acontece? O Covid e tudo trouxe uma visão que a gente já tinha, mas que ficou muito clara. A massa muscular é um marcador de longevidade saudável. Sim. Então, aquelas Quanto pessoas mais que massa se tem, mais longe a gente pode ir. viver Verdade. com qualidade. Com qualidade de saúde. No Covid, as pessoas que tinham mais massa muscular nos casos graves saíram melhores. Tá? Então, já tem vários estudos Sim. publicados falando sobre isso. Então, hoje, a massa muscular ela está muito importante, porque ela só a sua mobilidade... E massa muscular nas pernas. Homem que ligado à gosta de mobilidade, malhar Só braço e tórax, precisa pensar nas pernas. tem que pensar nas pernas. Porque ela vai dar mobilidade. Então, sustenta todo o nosso peso, né? Estão nas pernas. E dando mobilidade, a pessoa ela tem menos riscos de quedas, de outras coisas. E, por incrível que pareça, Og, a massa muscular está ligado à cognição. As pessoas com mais massa muscular têm menos risco de demência. Olha que Já tem coisas isso eu não tinha ouvido publicadas. falar. Tem coisas publicadas. Tem um podcast da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, ela falou semana passada sobre isso. É importante. Essa mobilidade, tudo, faz com que o nosso cérebro, ele foi ligado na autopreservação. Quando a gente para de se movimentar, quando a gente começa a ser limitado, ele fala assim, eu estou envelhecendo, eu vou poupar energia, eu não vou fazer mais nada. Ele entra num modo de autoproteção e Exatamente. fica sossegado, se aposenta, né? Começa se aposenta. A se aposentar. Quem tem mobilidade, o cérebro fala, não, eu estou ativo, eu vou continuar funcionando. Nosso cérebro é fantástico. E ele é autopreservação. Então, e a testosterona, ela está ligada ao quê? À massa muscular. Existe uma doença que está em voga, que está todo mundo falando, que é a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Isso está ligado à testosterona. Tá? A queda na testosterona precisa ser suplementada a partir de uma determinada idade, né? Diminuir a testosterona. É óbvio que você não vai suplementar para as mulheres com nível masculino. Sim, claro. E aí, mas também precisa suplementar de testosterona. E essa mulher, ela precisa de testosterona para essa massa muscular. Ela entra na menopausa e tem uma historinha. Comecei a engordar ou dificuldade de perder peso. Por quê? Porque ela está trocando massa muscular por gordura. E a gordura não consome caloria, mas o músculo consome. Então, ela vai, obviamente, ela está diminuindo o gasto, ela tende a ganhar peso. Então, a história, o hormônio engorda, não, muito pelo contrário, ele vai ajudar no processo de manter o peso ou até mesmo de emagrecimento. E a outra coisa da testosterona importantíssima é a libido. Sim. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando, inclusive, da saúde sexual. A testosterona também tem ação no nosso cérebro, né? Existe uma certa... A agressividade do homem está muito ligado com a testosterona e nós temos que ter um nível de agressividade para você se defender. Né? Isso faz parte do... E a menopausa, os outros hormônios, né? Os outros dois, os hormônios femininos, tá? Um deles são os estrogênios, são os 3 estrogênios, estradiol, estriol, estrona, mas a gente chama eles de estrogênio. Eles são importantíssimos. A mulher é mulher
Porque ela tem um estrogênio. Ela tem peito, tem bunda, tem cintura, tem a pele mais fina, o cabelo mais sedoso, porque ela tem estrogênio. Porque ela tem Estrogênio que dá essa formatação, a forma, característica da do mulher. corpo da mulher. A hora que ela é acinturada, o exemplo mais é assim, ela é acinturada, né? Ela tem o corpo de pera. Quadril maior, normal, né? Quando ela entra na menopausa, parou o estrogênio, ela chega e fala assim, doutor, eu sempre fui meio gordinha, mas agora minha barriga tá ficando redonda, virando o corpo maçã do homem, perde, né? Mas o estrogênio está relacionado com manter massa óssea, também massa muscular, proteção cardiovascular. Dificilmente, muito raramente vai ouvir falar uma mulher que infartou antes da menopausa, porque ela tem proteção cardiovascular do estrogênio. Então, os benefícios são grandes. E famoso fogacho. Eu acho que os homens... Fogacho? Fogacho. Isso... A senhora chama de fogacho? Olha, isso daí os homens deviam experimentar uma vez na vida para vocês saberem o caos que é. Fogacho é uma onda de calor que vem daqui para cima. A minha mulher já falou sobre isso, esses calorões que a mulher sente de vez em quando, que é... E o pior é que vem, às vezes, em lugares menos adequados. E é o calorão do fogo mesmo, de vontade. É um vulcão que vem aqui, e aonde tiver, pode estar nevando, vai tirando a roupa, porque é um calor insuportável. E que desperta a libido, acelera a libido, de uma certa forma, ou é só uma questão de temperatura mesmo? De temperatura, corporal? E dá um mal-estar. Passou o fogacho 5 minutos, vem um suor frio e toda aquela roupa que você tirou, você quer colocar, você precisa colocar de volta. Então o fogacho... A mulher fica descompensada com isso. A minha já passou por isso, né? Do desequilíbrio hormonais dela, é natural. Gente, então assim, e o estrogênio faz isso. A mulher começa a ter fogacho, ela tá do nada, ela começa a escorrer, a suar, ela começa a ter irritabilidade, ela tem insônia, ela tem cansaço, ela não quer levantar, ela vai no supermercado, ela não quer empurrar o carro. Gente, a vida vira um inferno. Ela está com baixa libido, ela começa a ter dor articular, dor óssea, cansaço muscular, o pensamento, perde memória, Não, é um caos, é um caos. E nós temos a progesterona. A progesterona esse nome vem do termo progestar, né? E o que ela é? Ela é uma protetora do útero. Então, as mulheres que têm útero, elas têm que usar a progesterona. Mas ela também está ligado a sono e ao humor. E o mais clássico, para você entender o que é a progesterona, a mulher que está grávida, ela está entupida de progesterona. Aí ela tá assim, ela fica amorosa, ela fica aberta para acolher. Sensível, um pouco mais sensível. Ela chora com propaganda de sabão em pó na TV, né? Então a progesterona faz isso. Sim. A mulher fica mais acolhedora. Acho que o estado emocional, de uma certa forma, dela, né? Aí quando ela entra na menopausa, que ela não tem progesterona, ela fica assim, ó. Sabe o termo que fala, ela ficou seca. Ela está aqui, ela não quer que ninguém encoste, tudo irrita, tudo, né? Então, e eu acho que é uma sacanagem quando a gente ouve, às vezes, infelizmente ainda tem algumas coisas, fala assim, não precisa tratar a menopausa. Deixa fluir naturalmente. A senhora acha que em algum momento da vida, tanto homens quanto mulheres, nós vamos ter que fazer reposição hormonal? Assim como a gente... toma uma vitamina que precisa repor todos os dias, assim como a gente toma um ômega 3, um magnésio, que é necessário, que a gente não é remédio, não é medicamento, mas é uma suplementação que a gente vai ter que tomar o resto da vida, porque o corpo não absorve mais. A reposição hormonal também, nós vamos chegar um momento, nós vamos precisar fazer isso como uma rotina diária? Eu acredito que sim. Eu já fui da opinião de que, vamos tratar se tiver sintoma. Não existe isso. Tem que ser, é uma reposição. Do mesmo jeito que eu tomo vitamina D porque eu não tomo sol, e eu tenho déficit de vitamina D, a gente toma pouco sol, eu também
o que me falta é a vitamina D, eu vou repor a vitamina D. Inclusive por falhas na nossa alimentação, né? De onde vem a maior parte das vitaminas. Não gosto de comer tal coisa, então vou tomar uma vitamina para repor. A mesma coisa, se eu não tenho um fornecimento interno meu adequado de estrogênio, progesterona e testosterona, eu vou importar isso para que eu mantenha as minhas funções de maneira adequada. Então, eu acredito que hoje todas as mulheres devem e merecem fazer reposição hormonal. Uma coisa natural, né? Como parte do fazer seu dia a dia. Porque não é todo dia, né? Você faz por etapas, assim, ou é uma coisa diária? Vai depender da via de administração. Tá. Se você pode tomar comprimidos, pode usar creme com absorção pela pele, óvulos vaginais. Existem os implantes. Sim, que hoje estão muito... Os implantes que eles vão disparando de tempos em tempos. Isso. Você coloca e ele vai liberando o hormônio. De tempos em tempos. Você vai trocar e vai repor eles a cada 6 meses, 4 meses. O implante hoje é uma via de administração muito prática. Eficiente, né? E eficiente. Entra direto no organismo. Então, assim, eu acredito. Os homens têm o seu declínio hormonal também. Só que dos homens é mais lento, não é tão abrupto como a mulher e também é um pouquinho mais tardio. Então, as mulheres estão tendo as suas queixas aos 50. Muitos homens podem começar aos 50, mas eles vão sentir mesmo dos 60 para frente. Então, assim, eu acredito que todos devam e merecem fazer a reposição hormonal. Doutora Marcela, a senhora também está fazendo pós-graduação em medicina integrativa, né? Quais são, digamos assim, que hoje também tem se falado muito na medicina integrativa. Nós temos, inclusive, um podcast aqui, que é o Saúde com Propósito, que fala exclusivamente dessa vertente da medicina. Quais são as vantagens, os benefícios? Explica melhor para a gente o que é a medicina integrativa. O próprio nome diz assim, é a gente olhar, eu no caso as mulheres, olhar as mulheres de uma maneira única. Como um todo, não só o físico. O emocional, cabeça, mente e tal. Apesar de eu ter essa subespecialidade da urogineco, né? O que acontece? Eu via que eu precisava fazer com que essas mulheres, até os resultados das minhas cirurgias tinham que ser melhores se eu cuidasse dela como um todo, se eu olhasse como que está a vitamina, como que está os micronutrientes, os macronutrientes, como que está a reposição hormonal dela. Então, acabou sendo uma necessidade que veio na sequência da uroginecologia. Porque eu trato mulheres que nós chamamos de 40 a mais, que é a predominância no meu consultório. E um momento eu olhei e falei, para aí, está faltando alguma coisa aqui. Então, eu preciso acrescentar um conhecimento a mais para eu poder oferecer mais qualidade para minhas pacientes. Então, a medicina integrativa, ela vem assim, eu não vou olhar a minha paciente, a Maria, que está lá, que ela está com... Eu vou repor o estrogênio, ela está na menopausa, vou repor estrogênio e testosterona e progesterona para ela. Não, eu vou olhar para ela e eu vou ver. Olha, ela está precisando de vitamina D, ela está precisando de magnésio, ela tem que mudar a alimentação, ela está pré-diabética, ela tá hipertensa. Então, vamos pegar tudo isso, colocar num vaso só e vamos regar aquilo de maneira uniforme para que nós tenhamos um jardim florido. Nós temos que chegar, não adianta da mesma coisa que não adianta eu passar o hormônio para a paciente, mas a paciente não faz atividade física, tem um sono ruim, tem uma alimentação ruim, é ansiosa. Eu vou lá e vou passar o estrogênio, progesterona, não vai resolver. Então, a origem do problema está lá em outro lugar. É outra coisa. Então, a medicina integrativa, regenerativa, tem vários nomes aí. Ela vai visar isso. Vai olhar a mulher como um todo e tratá-la como um todo. Né? É uma volta para aquele médico que
famoso clínico geral. Médico de família, o clínico geral, que analisava todo, né? O que você tem, minha filha? Você tá tristinho? O que é, né? Exatamente. Ele conhecia tudo. Você conhece... A paciente hoje, que a gente faz medicina integrativa, a consulta dela é um grande bate-papo. Eu tenho que olhar para ela e falar assim, olha, como que está a sua vida, seu casamento, seu trabalho? Que hora que você acorda? Você está sobrecarregado, você não está. Eu tenho que saber da vida dela. Eu tenho que saber como que está o relacionamento com os filhos, com o parceiro, quanto que ela está satisfeita. Porque não vai ter efeito. E, infelizmente, né, são poucas que vão ter acesso a esse tipo de atendimento, porque no serviço público, numa UBS, numa USF, né, num pronto-socorro, um posto de saúde, é impossível você ter, o médico ter uma conversa dessa com a paciente, né? Olha, o SUS, eu acho assim, eu sempre digo o seguinte, eu sou cria do SUS, né? E trabalho no hospital regional, que eu tenho a honra de estar lá há 25 anos. No dia que abriu a porta lá, eu estava batendo ponto. Olha que legal. Então, assim, eu tenho muita honra de fazer parte do corpo clínico do hospital regional. Uhum. Mas, infelizmente, o SUS tem as suas limitações, tá? E eu vou te dizer mais, Og. Os planos de saúde também vão castigar as mulheres. Isso. Por quê? Está cada vez mais arrochando a questão da relação com os médicos, os pagamentos, e esses médicos estão indo para o volume, infelizmente. Vão ter mais tempo de atender com dedicação, digamos assim, os seus pacientes hoje, né? Infelizmente. São aspectos que a gente tem que... E não podemos ser hipócritas de falar que não, que isso não existe. Existe um atendimento, não tem, é tempo. O médico, ele tem lá, ele tem que produzir, ele tem a vida dele, né? Como é que a senhora avalia hoje a medicina brasileira? Nós estamos, assim, em relação a outros países, estamos bem avançados? Ou ainda falta o que caminhar ainda para a gente ter uma medicina de excelência no país? Olha, como tudo, né? Acho que nós da América Latina, essa disparidade, nós temos uma medicina de alta qualidade no país, tá? Se você pegar os centros de referência, porque estão principalmente ligados estão em São Paulo, se pegar os Einstein, Sírio, você tem uma medicina de excelência, algo que comparável como lá fora, como o primeiro mundo, como Estados Unidos, como Alemanha, como Inglaterra, que são referências na saúde. Ao mesmo tempo, nós temos uma deficiência lá na base, no atendimento das pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, não têm acesso a esse tipo de saúde. Se a gente for falar de Campo Grande, eu acho que Campo Grande tem uma medicina de uma qualidade muito boa. Nós temos profissionais muito bons. Temos déficit em questão de... Porque a medicina está ligada à tecnologia, a qualidade da medicina está ligada à tecnologia. Então, nós temos alguns setores dentro da medicina que estão muito bem assessorados. Existem outros que necessitam de tecnologia que nós não temos ainda. Mas Campo Grande não é uma cidade que a gente vai falar que tem uma medicina ruim. Não tem. E dentro do próprio SUS, atendimento SUS na cidade de Campo Grande, não pode ser falado com os piores do país. Eu acho que tem uma qualidade boa. Tem dificuldade, não vamos falar que não tem. Isso acho que faz parte, né? E assim, a medicina vai mudar nos próximos anos de uma maneira muito radical. A inteligência artificial está aí para mostrar que vai mudar todas as áreas. Não vai ser diferente com a medicina. Não, não vai ser diferente. Vai ter mudança. Eu acho que a geração nova, a geração que está chegando, vai ver um mundo totalmente diferente em relação ao trabalho. Porque hoje em dia é possível você pedir um diagnóstico para uma inteligência artificial, e eu já vi que esse diagnóstico foi comprovadamente, chegou a 98% de acerto diante de um diagnóstico médico humano. Né? Sim. Então, até que ponto nós vamos... chegar para um diagnóstico de tratamento, de indicações e tal, a coisa está evoluindo, né? De uma forma surpreendente. O diagnóstico médico, ele é feito baseado
nos sinais e sintomas do paciente, nos exames complementares. Tá? Os sintomas é o que o paciente vai falar. Os sinais é aquilo que o médico colheu do exame físico dele. E dos exames complementares é o que foi feito dos exames. E o quarto é o conhecimento do médico. Se chegar uma paciente para mim com um sintoma, eu analiso os sinais lá, e de uma doença que eu nunca ouvi falar, eu não vou fazer o diagnóstico. Eu só faço o diagnóstico daquelas doenças que eu sei que existem. O que entra a tecnologia, a inteligência artificial? A identificação desses pontos desconhecidos, digamos assim. Desconhecidos, entendeu? E o mais difícil na medicina não é tratar, é diagnosticar. Com certeza. Se você tiver um diagnóstico, você entra lá, eu chamo de oráculo. Pesquisa, estuda e tal, e a resposta vem. Eu chamo o Google de oráculo. Você vai lá no oráculo, ele vai te dar o tratamento. Agora, descobrir exatamente as novas doenças, esse que é um... E existem as habilidades, né, também, aí entra dos cirurgiões, né, as habilidades cirúrgicas. Isso daí é meio... Tudo bem, a robótica está entrando com isso, ajudando muito essa habilidade cirúrgica, mas isso é uma coisa, aí é individual, né? Habilidade cirúrgica. E o brasileiro é bom de cirurgia, sabia? Que bom. Diz que o país é muito procurado, né? Por várias especialidades, vem gente de fora se operar aqui, porque sabe que o brasileiro realmente ele é expert em muitas especialidades, né? Bom, gente, eu adoro ter esse tipo de conversa, assim, principalmente de assuntos que eu desconheço, porque a gente aprende, né, cada vez mais, e poder descobrir um pouco mais sobre esse universo feminino é muito interessante. Então, eu queria agradecer a doutora Maristela Vargas por essa aula aqui sobre esse universo feminino, sobre a questão, né, da incontinência urinária, dos prolapsos urinários e tal, que realmente são temas importantes que a mulher precisa, muitas vezes, se ligar, né, e ficar atenta a alguns sinais para saber o que está acontecendo com o seu próprio corpo. Doutora Maristela, obrigado por esse bate-papo aqui no Talk Podcasts. Foi um prazer. Olha, adorei. Espero que a gente tenha mais bate-papos. E é sempre bom falar daquilo que empolga a gente, né? Com certeza. Trazer novos temas à luz aí. Com certeza. Para aquelas pessoas que não conhecem, assim como eu. Obrigado, doutora Maristela. Obrigada a você, Og. E a gente fica por aqui com mais um Talk, podcast inteligentes para você, toda semana trazendo assuntos aqui bastante curiosos para que você se informe um pouco mais, aprenda um pouco mais desse conhecimento. Um forte abraço, até a próxima.